Bom dia, meus irmãos. Todo mundo animado aí? Feliz? Tristeza não paga dívida. Tá certo? Então vamos aproveitar esse domingo. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém? Vamos meditar num versículo. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vamos morar pelo menos por 20 ou 30 minutos nesse versículo. Como está o seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo? Você já conversou com ele hoje? O pessoal critica muito bem-rim, né? Bom dia, Espírito Santo. Mas você já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Ele habita em você, ele está com você. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, o Deus presente. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Vamos trabalhar hoje esse lado pessoal do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E o que diz o apóstolo Paulo? Vamos ler juntos, bem forte, 4:30. E não entristeçais, no qual fostes selados para o dia da redenção. Há 4 pecados contra o Espírito Santo. O mais perigoso, e aquele que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a sua obra na sua vida. É quando eu e você, como crentes, muitas vezes tributamos a obra de Deus a não ser de Deus. Nós estamos blasfemando. Foi Deus que fez, e você diz, não foi Deus que fez. Nós pecamos contra o Espírito Santo quando resistimos à sua obra. Se hoje ouvirdes a sua voz, não resistir. O apóstolo Paulo também coloca lá em 1 Tessalonicenses, o terceiro pecado contra o Espírito Santo é apagar o fogo do Espírito. O que significa isso? É não reconhecê-lo na sua ação entre nós, na igreja, na nossa vida, na vida do povo de Deus. Mas por fim, o 4º pecado contra o Espírito Santo é quando você entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo foi Ele quem nos regenerou. Foi Ele que nos fez nascer de novo. E no dia que Ele fez isso, Ele passou a habitar definitivamente em nós. Veja no texto, que diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, até a sua morte, ou até a vinda de Jesus, onde você for desfrutar da plena redenção de Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Você está penhorado. E a palavra penhor aqui é um termo bancário. É como se a redenção ela fosse em parcelas, e um dia essa parcela vai ser liquidada. Mas a ideia também de penhora é que você não se pertence. Quem tem carro financiado aqui, levanta a mão. Graças a Deus, pouca gente. Enquanto você não pagar a última prestação, o documento não vai sair do nome do banco, da financiadora, para o seu nome. Mas o que é lindo em Deus é que Ele já nos penhorou. Nós somos dele. Tá certo? Então, eu queria trabalhar um pouquinho essa ideia com vocês.
não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vamos entender isso? E eu queria fazer 4 colocações simples a partir dessa ideia de entristecer. Entristecer. Em primeiro lugar, o fato de podermos entristecer o Espírito Santo, isso prova que ele é uma pessoa, que ele é uma personalidade. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E eu queria que você fosse, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Porque esse versículo, Jesus ensinando acerca da pessoa do Espírito Santo. Ele diz assim, no versículo 16, 14, 16. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele vai estar conosco, hein? Para sempre. Para sempre. Agora eu queria chamar sua preciosa atenção, porque e eu, Jesus, a pessoa do Filho, rogarei ao Pai, segunda pessoa da Trindade, ou primeira pessoa da Trindade, terceira pessoa, e Ele vos dará outro Consolador. A expressão outro aqui significa outro igual, outro com a mesma natureza, outro com a mesma personalidade. Então falar que Jesus está conosco, falar que Deus está conosco, é falar que o Espírito Santo também está conosco. Ele está conosco. E é muito importante a gente entender isso, porque às vezes na nossa praticidade da vida cristã, a gente esquece do Espírito Santo. A gente fala do Pai, a gente fala do Filho, mas a gente não explora e não desfruta da terceira pessoa. Acontece isso com vocês ou não? Ou só comigo? Eu esqueço do Espírito Santo. Vocês são tudo santo, mas eu esqueço. Então, entristecer o Espírito Santo é entristecer a pessoa de Deus. Segunda lição que a gente aprende sobre o entristecer é que entristecer o Espírito Santo prova a sua sensibilidade. Há muitas metáforas que são usadas para o Espírito Santo, como o fogo, o vento. Mas lá em João 1,32, veja lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A pomba é uma das aves mais sensíveis, por isso que ela é o símbolo da paz. E a pomba representa o Espírito Santo justamente na sua simplicidade, mas principalmente na sua sensibilidade. E essa sensibilidade do Espírito Santo está relacionada ao seu caráter santo, por isso que ele é chamado de Espírito o quê? Santo. E qualquer pecado que eu cometa fere a sensibilidade do Espírito, a santidade do Espírito. Ele é sensível. Mas você tem que olhar isso também do lado positivo. Ele é sensível no sentido de que ele tem empatia. Ele sabe o que você tem. Ele sabe o que você precisa. Lembra que Paulo disse que o Espírito Santo foi nos dado, Romanos capítulo 8,
para ajudar-nos em nossas fraquezas. E Ele intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimível. Aquilo que eu não posso exprimir para Deus. Alguém aqui já sentiu alguma coisa que não sabe explicar? Levanta a mão. Só os normais. Você vai dormir feliz, acorda zangado. A mulher pergunta: o que é que houve? Eu disse: não sei. Né? Como nós somos instáveis, como nós somos imaturos, como nós somos duros. Mas o Espírito Santo é sensível. Ele é sensível. Terceiro lugar, o fato de podermos entristecê-lo prova a sua personalidade, prova a sua sensibilidade, mas prova o seu amor por nós. Preste atenção no que eu vou dizer. Se eu não te amo, você não pode me entristecer. Está entendendo? Você pode fazer tudo contra alguém que não te ama. E ele não vai ficar zangado, não vai ficar triste. Mas quando eu entristeço o Espírito Santo, eu estou ferindo o amor dele. É como aquele filho que chega para o pai, lá na parábola do filho pródigo, e pede tudo que ele tinha antes do pai morrer. E parte para uma terra distante. E aquilo feriu o coração do pai. Mas o pai ficou ferido porque amava. Por isso, meus amados irmãos, o fruto do Espírito é o quê? O amor. O dom mais excelente do Espírito Santo qual é? O amor. Ainda que você fale línguas, profecias, não sei o quê, conheça tudo que você... Se você não tiver amor, você não é nada. Então pense bem. Eu entristeço o Espírito Santo com a minha vida, com as minhas atitudes, porque eu estou traindo o amor do Espírito Santo. E lá a Bíblia fala que esse amor que o Espírito Santo tem por nós é um amor ciumento, um ciúme santo. Vocês estão entendendo ou não? Quarto lugar, o fato de podermos entristecê-lo prova de fato a nossa filiação. O mundo pode fazer o que quiser, o ímpio, contra o Espírito Santo. Ele não fica triste. Porque o Espírito Santo é o Espírito que o mundo não pode receber, mas ele estará em vós. E é muito importante nós entendermos isso. E eu queria que você fosse para Romanos, capítulo 8. Versículo 15. A palavra de Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, versículo 15, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Agora veja que coisa linda, versículo 16, vamos lá? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Quem é que faz esse testemunho interno? Esse convencimento interno?
O Espírito Santo. Sabe por que a igreja está cheia de crente que não sabe se está salvo ou se não está salvo? Eu recebo essa pergunta toda semana. Pastor, um crente pode perder a salvação? De novo. Pastor, o crente pode ser maçom, pode ser o que você quiser, filho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Agora você, veja bem, quando você duvida que o Espírito Santo está em você, que você não está salvo, você está entristecendo ele. Sabia disso? Eu posso ficar triste, eu posso passar por crise, por desertos, por vales, eu posso ter uma série de dificuldades na minha vida cristã. Tem dia que você acorda pronto para morrer com Cristo e anoitece negando a Cristo. Nós somos instáveis, vulneráveis. Mas nós não podemos duvidar do que o Espírito Santo está dizendo, do que a palavra de Deus está dizendo. Você foi penhorado para o dia da redenção. Isso aí é um ato incondicional de Deus. É graça, é misericórdia, é bondade, é amor, é longanimidade, é paciência. Preste atenção. Nós nascemos do Espírito Santo. Ele veio habitar para sempre conosco. E não há poder na terra ou no mundo espiritual que nos possa separar dele. Amém? Paulo diz, nós agora, pela graça, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, para de reclamar, meu. Vamos conhecer o Espírito. Vamos estudar sobre o Espírito Santo. Vamos ter um relacionamento pessoal com Ele. E Ele quer isso. Ele quer isso. Esse é o primeiro ponto, com 4 pontos. Agora o segundo ponto. Hoje vai ser cirúrgico. Pergunta que eu e você nós podemos fazer: como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Abra sua Bíblia lá, em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nós temos nesse versículo 2 mandamentos, um negativo e outro positivo. 2 mandamentos. O que diz aí? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Sabe qual é o pecado que eu e você, nós cometemos contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo? É não buscar uma vida, o quê? Cheia do Espírito Santo. Enchei-vos, na língua grega, é um imperativo. Não é uma opção. O Dr. Billy Graham escreveu um livro sobre o poder do Espírito Santo, e aí ele conta a história de um diácono que tomava uns goró e um dia chegou na igreja bêbado. Já pensou a cena? Pastor não chega bêbado, mas diácono chega, né? Aí o conselho se reuniu, disciplinou o diácono. Mas no ato, um feeling assim do Espírito Santo, um irmão muito simples que estava lá, mas um homem cheio do Espírito Santo, disse: gente, mas então nós temos que disciplinar os outros crentes que estão quebrando a segunda parte desse mandamento. Porque não vos embriagar com vinho, tudo bem, top, você é joia. Agora ele diz, mas, o quê? Enchei-vos do Espírito.
E enchei-vos, além de imperativo, está no plural. Enchei-vos, para todo mundo. Enchei-vos aqui, está na voz passiva. Não sou eu que me encho do Espírito Santo, é o Espírito Santo que me enche, eu me coloco. Ele me enche. Vocês estão entendendo? Todas as vezes que a gente desobedece, a gente entristece. Quem aqui, quando peca, fica triste? Pronto. Maridos, quando você sai de casa e briga com a mulher sem razão, você fica bem o dia ou fica perturbado? Eu fico perturbado. E eu mando mensagem, ela não responde. Carta já não adianta mais. Quero ouvir a sua voz, né? Telefone ela não atende. Pense nisso. Pense nisso. Quando a gente peca, o Espírito Santo fica triste. Ele não fica zangado conosco, mas ele fica triste. O seu amor por nós não muda. O seu projeto de nos glorificar, de nos transformar em imagem de Jesus, o projeto continua, mas ele fica triste. Seu casamento não acabou, mas sua mulher está triste com você. Deu para entender ou não? Estou me esforçando, viu, para explicar. Como podemos entristecer o Espírito Santo? Pela desobediência, mas também ao deixarmos de manter o nosso coração limpo. Veja, irmãos, o nosso coração é sujo. O nosso coração é impuro. O nosso coração dele procede todas as nossas maldades. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Davi era um homem de Deus, mas pecou. E lá no Salmo 51 ele faz uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu me lembro quando os meus 2 filhos pequenos estudavam no Colégio Agnes, e a farda do Colégio Agnes era azul e branco. Quando o pai é rico, compra 5 camisetas, não é isso? Uniforme. Quando o pai é pobre, é uma só. Era o meu caso. E os meninos saíram de casa e eu levá-los para a escola. Eu digo, por favor, não suja a camisa. Essa camisa é para a semana. Aí quando eu ia buscar as crianças, meio-dia, a camisa estava toda o quê? Suja. Presta atenção. Não adianta eu cobrar de alguém se eu não capacitar alguém. A natureza da criança é sujar a camisa. É brincar, é ou não é? Mas não suja só a camisa, suja a parede. Suja tudo. Mas sabe o que a mãe fazia quando chegava em casa? Sorria. Lavava a camisa, no outro dia cedinho a camisa estava o quê? Limpa. Limpa. É isso que Deus faz com a gente. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos tornou uma nova criatura. Somos crentes. Mas nós estamos ainda presos à presença do pecado. E aquilo que eu não quero fazer, dizer, eu faço. E eu entristeço o Espírito Santo.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos limpar, lavar novamente. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por isso que a Bíblia fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova para a gente limpar. Quando você chegar em casa hoje, for tomar o último banho da noite, lembra do sabão, tá? Quem tem hábito de tomar banho aqui? Graças a Deus. Nenhum francês aqui, né? Eu tomo banho antes de dormir e quando eu acordo tomo banho de novo. Mas sujou à noite? Não, mas é coisa de doido. É. Nós precisamos aprender a purificar o nosso coração. Acertar nossa vida com Deus. Ter uma consciência limpa diante dEle. Lembra daquela verdade que Paulo disse que para os impuros, tudo é impuro. Mas para os puros, tudo é puro. Ele não vê maldade porque o coração dele está limpo. E bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. A Deus. Sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me convence do pecado. É o Espírito Santo que me dirige, que me ensina, que me guia, que me mostra, que me alerta, que me ilumina. O livro de Judas, que foi escrito não por Judas Iscariotes, mas Judas, irmão de Jesus, ele diz uma coisa muito bonita lá. Ele diz que somente Deus é poderoso para nos guardar de todo e qualquer tropeço. Eu e você precisamos do Espírito Santo toda hora para não cair em tentação. E somente pelo poder do Espírito. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o Espírito. É o Espírito que nos ajuda. Mas eu queria terminar como entristecê-lo pela desobediência, ao deixarmos de manter o nosso coração limpo. Terceiro lugar, quando nós negamos a palavra de Deus. Quem foi que escreveu a Bíblia, gente? Hein? Foi Deus, né? Ele é o autor das Escrituras. Mas quem foi o agente da inspiração? O Espírito Santo. E Jesus enfatiza muito bem isso, quando lá em Apocalipse ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você está ouvindo o Espírito Santo? A nossa igreja aqui está ouvindo o Espírito Santo? Abra a sua Bíblia em 1 João 5,13. 1 João 5,13. Para mim essa é uma coisa que eu acho mais complicada hoje. As pessoas, elas não estudam a palavra. Como não estudam a palavra, não creem na palavra. E fica mandando pergunta para mim no Instagram. Tá certo? Então preste bem. Vamos ler juntos aí. 1 João 5,13. Vamos ler bem forte? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, a vós outros que credes em o nome do Deus. Preste atenção. Você crê no que está aqui? Você crê
que quem escreveu para você isso aqui está dizendo que você precisa saber que você tem, não terá, não teve, tendes a vida eterna. E vocês têm a vida eterna justamente porque vocês creram em o nome do Filho de Deus. E lá no versículo 11 e 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa vida é passageira? Essa aqui é, mas a vida que Ele nos dá é eterna. Então para de ficar em crise existencial. Eu estou salvo, não estou salvo. Enche a paciência, vou crer na Bíblia. Crer na Bíblia. Então quando eu não creio na Bíblia, eu entristeço o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu não creio nisso, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu começo a dizer que a Bíblia está desatualizada, que nós precisamos reescrevê-la, eu entristeço, eu ofendo o Espírito Santo. Porque passarão os céus, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas eu queria concluir. Nós vamos tomar a Santa Ceia agora. E se nós pudermos entristecer o Espírito Santo, é que o Espírito Santo ele tem uma característica pessoal de ser o Espírito da alegria. O Espírito da alegria. Quando Ele nos converteu, Ele fez com que nós experimentássemos a maior de todas as alegrias, a alegria de conhecer a Jesus. Mas a vida passa, e a vida é cheia de complicações, e como a gente não alimenta esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente começa a perder o quê? A alegria da salvação, a alegria de ser crente. Por isso que Davi faz aquela oração: restitui-me a alegria da tua salvação. Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, para nos dar a vida e para nos dar a alegria eterna. E o Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E uma das expressões do fruto do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é a alegria. E Ele quer que nós sejamos crentes alegres. Sabe por quê? Porque a alegria do Espírito é a nossa força, é o nosso combustível. Com a alegria do Espírito Santo, a gente enfrenta tudo. Tudo. Vamos curvar a cabeça, vamos orar? E você você aí, tá? Conversar com o Espírito Santo agora, dizer para o Espírito Santo, dá bom dia para ele, pelo menos, né? Diz: eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor me alegre nesta manhã, me purifique. Confesse os seus pecados, peça perdão a Deus. Pai querido, nós estamos diante do Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar, a nossa saída, a nossa chegada. O Senhor conhece exaustivamente o nosso mundo interior. E nós queremos te pedir, nesse momento, perdão por desprezar o Espírito Santo, por entristecer o Espírito Santo, por falar, por pensar, por questionar,
coisas que nós não conhecemos, nós não sabemos na nossa ignorância, e nós acabamos ofendendo o Senhor. Que ao participarmos da ceia do Senhor nesta manhã, o Teu Santo Espírito possa passear aqui em nós, no nosso meio, possa aplicar a justiça de Cristo, possa limpar todo o lixo do nosso coração, da nossa mente. Santifica-nos nesta manhã, purifica-nos nesta manhã, Senhor. Santifica a Tua igreja, o Teu povo. Pai, que nós tenhamos convicções fundamentadas no testemunho interno do Espírito Santo da nossa vida. Que nós possamos adorar no Espírito, que nós possamos trabalhar no Espírito, que nós possamos andar no Espírito, que nós possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.